Na aula anterior, a gente viu como pedir um valor para o usuário e guardar esse valor numa variável. Então agora eu vou fazer um exemplo para vocês. Vou fazer aquele exemplo que está nos slides, que é da variável idade. Então primeiro criei a variável idade sem valor. Poderia colocar aqui valor igual a zero? Poderia. Eu vou deixar sem valor só para vocês verem que tem como deixar sem valor. Agora eu vou imprimir na tela uma mensagem para avisar para o usuário que ele tem que fazer alguma coisa, senão o programa não vai continuar rodando. Então digite a idade. E vou deixar um espaço, porque senão quando o usuário começar a digitar, ele vai digitar colado nesses dois pontos. Então, só isso, digite a idade. Perceba que aqui não tem nenhum porcentagem D, porcentagem alguma coisa, ele só vai imprimir esse texto. Então eu nem tenho que passar variáveis, é só o texto. Agora, eu vou usar o scanf, porcentagem D e idade. Olha, ele deixa até vermelho aqui o editor. Então, porcentagem D, porque é uma variável inteira, e aqui a minha variável com E. O que o programa vai fazer? Até aqui, criou a variável idade, imprimiu essa mensagem na tela, esperou o usuário digitar um inteiro, depois que ele digitar um inteiro, ele vai guardar nessa variável idade o valor. Agora, para saber se tudo isso funcionou, como que eu sei se ele guardou na variável idade? Eu vou imprimir na tela. Vou imprimir aqui, ó. A sua idade é porcentagem D. Idade. Então agora eu vou imprimir a idade dele, a porcentagem D, e aqui a variável idade, então, vai ser impressa aqui. Vamos rodar para ver se está funcionando. Então está aqui o meu programa. Digite a idade. Aí eu vou colocar 20. Vou dar um Enter. Aí ele continua executando. Ó. A sua idade é 20. Então funcionou. Eu poderia fazer o seguinte. Vou colocar o seguinte, o dobro da sua idade. O dobro da idade é porcentagem D. E aí eu vou imprimir na tela idade vezes 2. Então agora eu leio a idade. Sempre quando o usuário precisa digitar alguma coisa, a gente fala que lê. Então eu vou ler a idade e vou imprimir o dobro da idade. Vamos rodar. Então, idade 5. O dobro da idade é 10. Então esse daqui foi um exemplo de programa usando a função que a gente acabou de aprender, que é a função scanf, que serve para ler o inteiro. Vou fazer mais dois exemplos rapidinho. Se for um float e se for um char. Se for um float, por exemplo, vou colocar aqui a altura. Então digite a altura. Float é porcentagem F. E aqui a altura. E aí eu vou imprimir a altura lida, porcentagem F. Se vocês confundirem porcentagem F, porcentagem D, não vai funcionar o programa. Então agora a altura. Então agora eu tenho a altura do tipo float. Como a altura do tipo float, o usuário vai poder digitar o número com casas decimais. Vamos rodar. Então digite a altura. Vou colocar aqui, ó, 1,75. Percebo que eu estou usando o ponto. Porque, lembrando, em inglês, o ponto que separa as casas decimais. A altura lida, 1,75. Se eu escrevesse 1,75, vamos ver o que vai acontecer. A altura lida 1. Por quê? Porque o computador leu o 1 e ele continua lendo para ver se tem mais partes desse número. Só que como ele encontrou uma vírgula, para ele vírgula não faz parte de um número. Então parou aqui o número. Isso daqui seria um caractere, não faz parte do número. Por isso que a gente tem que usar o ponto.
Eu posso colocar várias casas, né? Ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pegou todas essas casas que eu digitei. O último exemplo, vamos fazer lendo um caractere. Então, char, eu vou chamar de letra. Digite uma letra. Porcentagem C, letra. Então, letra lida, porcentagem C, letra. Então, caractere, eu peço para o usuário digitar, eu leio um caractere e guardo aqui, e eu vou imprimir esse caractere, o caractere que está aqui na minha variável letra. Então, rodando, digite uma letra. Por exemplo, B. A letra lida foi B. Se eu digitasse mais letras, o que ia acontecer? Ó, ABC. Ele só ia ler uma, porque um caractere só consegue guardar uma letra. Se eu digitasse um número, teria problema? Por exemplo, 3. Não teria. Porque lembra que um caractere pode ser qualquer coisa, qualquer símbolo. Pode ser letra, número, símbolo, por exemplo, um ponto, um parênteses, porcentagem, jogo da velha. Qualquer símbolo do teclado é um caractere. Então, se eu digitasse, por exemplo, arroba, arroba seria um caractere válido. Vou mostrar mais uma coisa. Se você não imprimir esse digite uma letra, se eu vou fazer o seguinte, vou colocar barra barra aqui. Quando eu coloco barra barra, eu crio um comentário. Ou seja, isso daqui que vem depois do barra barra é ignorado no programa. É completamente ignorado. É como se não existisse. É como se fosse assim, ó. Só que para não apagar, eu vou deixar só como barra barra, que é ignorado. Vocês podem usar isso também para deixar comentários, ó. Comentários no programa, porque vai ser completamente ignorado. Então não vai rodar essa linha. O que vai acontecer? Criei a minha variável e vou pedir para o usuário digitar. Então eu rodei o programa. Está aqui, ó. O programa está rodando. Eu sei que eu tenho que digitar alguma coisa, eu tenho que digitar um caractere. Mas pode ser que na hora você fique confuso. E aí você olha isso e pensa, o programa não está funcionando, porque não apareceu nada na tela. Então, quando isso acontecer, é porque você esqueceu de imprimir alguma coisa na tela. E o programa parou porque ele está esperando você escrever alguma coisa. Tanto é que você escrever aqui o caractere da Enter, o programa continua rodando, a letra I da E. Então, se isso acontecer com vocês, vocês já sabem qual que é o problema. Então, na próxima aula eu vou resolver os exercícios. Até mais.